Hebreus 10, carta aos Hebreus 10, do verso 32 ao 39. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir e não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me alegrarei dele. Mas nós não somos aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse tempo. É muito gostoso de verdade poder falar da Tua palavra, Pai. Eu peço que nesse momento eu não atrapalhe a Tua palavra, mas que dentro da instrumentalidade do Teu Espírito Santo eu possa ser canal para que a Tua igreja absorva o que a Tua palavra diz e ao mesmo tempo conseguir fazer um link com aquilo que estamos tratando como igreja. Pai, muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Caminhar em série é isso, nós vamos construindo uma ideia juntos. E já faz 4 domingos que nós temos construído uma ideia, um conceito, um pensamento sobre a importância do que é ser igreja. Nos 2 primeiros domingos, tanto o pastor Márcio quanto o pastor JH trouxeram uma visão da igreja um tanto quanto pessoal, dizendo a respeito da importância da igreja nas suas vidas e destacando, inclusive, certas pessoas que marcaram a sua caminhada na vida de igreja. Desde uma condução para um primeiro momento na igreja, como uma caminhada de discipulado e de constância caminhando juntos. Mostrando a importância da mutualidade, mostrando a importância do que é ser igreja, do que é estar perto, do que é estar junto, do que é partilhar dessas verdades lado a lado. Isso é muito gostoso porque olhando para essas ministrações, nós conseguimos enxergar a igreja além das 4 paredes. Porque cada nome citado pelo pastor Márcio e cada nome citado pelo JH foram pessoas que caminharam perto. Foram pessoas que foram até em casa, que trabalharam e que praticaram essa questão da mutualidade da igreja. E nós temos tentado ser assim também. O pastor Jadson, ele já abriu um pouco da nossa visão e ele falou a respeito de características de uma igreja saudável. E por 2 domingos ele discorreu sobre esse assunto. Nós sabemos que a igreja, ela é formada por pessoas. Naquela conversa que Jesus teve com Pedro lá em Mateus 16, com aquela confirmação, quando Jesus chega para a galera e diz: e aí, o que estão falando sobre mim? Pedro tem aquela revelação dos céus, que foi revelação de Deus, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, essa coisa não veio de você, rapaz. Isso é revelação do alto. Sobre essa revelação, sobre esta pedra, sobre essa crença, sobre essa realidade, sobre essa convicção, edificarei a minha igreja. E quando essa igreja é edificada, ela é edificada porque existe um cabeça, existe um corpo que somos nós, a igreja. E esse corpo, ele é um movimento vivo, porque logo depois Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Durante muito tempo, a nossa visão pequena a respeito desse texto fazia com que nós enxergássemos a igreja se defendendo e o inferno batendo nas portas da igreja. Mas a igreja é um sistema, é uma proteção da nossa casa que é estática, ela não anda.
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quem está avançando e quem tem uma palavra de avanço declarada sobre ela é a igreja. Contudo, o que determina a saúde de uma igreja é a saúde das pessoas que estão inseridas nela. Martinho Lutero, ele disse certa vez: o evangelho é um leão enjaulado que não precisa ser defendido, ele precisa ser solto da jaula. Ele queria dizer que um leão solto, um leão livre em sua ira, em sua força, em sua possibilidade avassaladora, certamente pode cumprir qualquer propósito que lhe venha ao seu instinto. Quem é capaz de segurar um leão solto? Era disso que ele falava. Contudo, nós cremos, sabemos que o evangelho é o poder de Deus. Nós vemos Paulo falando isso em Romanos 1, em 1 Coríntios 1, que o evangelho é o poder de Deus. Mas infelizmente, nós de vez em quando enjaulamos esse poder, porque somos ofuscados na nossa visão com aquilo que eu chamarei aqui hoje de um falso evangelho. Queria falar um outro evangelho, mas o Manuel gosta muito de falar sobre isso, então eu falei um falso evangelho, para não ter que pagar royalties para ele. E esse falso evangelho que eu queria compartilhar com você nessa noite, ele é o inimigo da igreja saudável. Se existe uma igreja saudável e ela tem todas aquelas características que o pastor Jadson citou, eu queria falar a respeito de uma mentalidade que tem sido inimiga da igreja ao longo dos anos. E essa mentalidade é o consumismo. Vou discorrer um pouco sobre isso e daqui a pouco a gente volta para Hebreus. Não estranhe, você sabe que eu gosto de pregar expositivamente, daqui a pouco a gente vai partir para lá. O consumismo, muitas vezes ele se coloca como um falso evangelho, porque ele nos traz sensações que são vividas plenamente, que podem ser vividas no ápice da sua essência, apenas quando nós conhecemos o evangelho. Qualquer outra coisa que ofereça essas sensações, qualquer outra coisa que ofereça essa realidade como pessoa ou como ser humano, ela é falsa. Porque nós só encontraremos a plenitude desses sentimentos que eu falarei agora no verdadeiro evangelho da cruz de Cristo. O evangelho, o falso evangelho que é o consumismo, ele apresenta de vez em quando aquela alegria, ele finge trazer alegrias das boas novas. Você sabe o que é uma boa nova? Você sabe o que significa o evangelho das boas novas? É aquela novidade que nós recebemos, é aquela boa notícia que agora os nossos pecados são perdoados, porque o Filho de Deus morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Essa é a verdade do evangelho. E ela deve nos trazer e traz alegria. Aliás, se ela não te traz alegria, você precisa repensar o evangelho que você vive. Porque esse é o ápice da alegria cristã. É saber que existe uma recompensa de inferno para as nossas almas. Mas por conta da dádiva, do presente de Deus chamado Jesus Cristo, nós escapamos dela. Você pode dar um amém por isso? Mas de vez em quando o consumismo, ele nos traz aquela sensação de alegria imediata. Fala para mim. Quando você clica naquele botãozinho verde de comprar. Ai, que gostosinho, né? Nossa, quantos sorrisos agora. Aí, de repente, você mora no prédio e o porteiro avisa: Manuel, chegou um pacotinho da Amazon aqui. Nossa, o coração chega a palpita. Aquela alegria imediata. Aquela alegria imediata. O consumismo, ele faz promessas e expectativas de felicidades futuras. Ai, tá R$1.500 para Cancún. Vou passar o cartãozinho. 36 vezes. E você compra aquela viagenzinha lá para 2027. Mas dá tanta alegria saber que em 2027 você vai pegar um avião. Uma expectativa boa.
Ai, que gostoso que vai chegar, eu vou viajar. Aquela sensação boa, aquela expectativa de futuro que só é verdadeira quando cremos na eternidade. Mas o consumismo dá a sua pincelada de alegria por uma expectativa futura. Vai ser tão gostoso aquela festa. Vai ser tão gostoso aquele passeio. Vai ser tão gostoso aquele retiro. Vai ser tão gostoso aquele encontro. E as nossas expectativas de alegrias futuras são tomadas por atitudes consumistas. O consumismo, ele proporciona para nós uma sensação de exclusividade. Uau, nem todos podem ter esse carro. Eu consegui. Que gostoso me sentir único. Que gostoso ter a minha identidade preenchida por saber que eu participo de uma prateleira onde outras pessoas não podem estar. Ai, que gostoso poder ter esse carro. Que gostoso poder ir para esse lugar. Que gostoso poder frequentar esse tipo de lugares da sociedade. Ai, é tão bom isso. E o consumismo vai implantando as suas delícias dentro de nós. Essas são características que só podem ser verdadeiras, completas, plenas, quando elas são vividas dentro de uma perspectiva de que o nosso futuro, a nossa alegria plena, aquilo que preenche a nossa identidade, é sabermos que somos filhos de Deus. E essa graça foi dada por Jesus na cruz. Um filósofo e teórico, Marshall McLuhan, ele tem uma frase que diz que o meio é a mensagem. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o meio que traz a mensagem, em si mesmo, ele já é uma mensagem. Quer ver um exemplo bem simples? Todas as vezes que sobe alguém aqui para falar, vamos falar dos pastores que sobem para falar, quando nós estamos falando, nós já transmitimos certas mensagens. A gente transmite aqui o nível de intelectualidade que a gente tem, uns muito mais que outros, com certeza. No meu caso, eu estou no menos. Os nossos projetos de consumo, o nosso estilo de vida, alguma mensagem nós estamos falando com aquilo que nós somos ou demonstramos. E o consumismo é assim. E dessa maneira, pouco a pouco, nós somos bombardeados por essas informações que dia após dia vão desconstruindo a nossa visão bíblica, a nossa visão cristã, a nossa visão conservadora, a nossa visão de que nem tudo é alegria. E ao mesmo tempo, a lente da atualidade é colocada sobre a forma como nós enxergamos o mundo e as situações que acontecem. Então, o prisma bíblico de enxergar é deixado de lado. E agora nós colocamos a lente da atualidade e começamos a enxergar as coisas da maneira que o mundo enxerga e quase que em sua plenitude com uma lente de consumismo nos olhos da sociedade. Sendo assim, a cada dia nós cedemos nos nossos princípios, nos nossos valores e nas nossas posturas. Se existe um falso evangelho, existe um missionário que prega esse falso evangelho. Pessoal do REC aí, prepara para fazer essa foto que vai ficar um tanto quanto interessante. Participa comigo aí. Todos peguem o seu celular, por gentileza. Celular na mão. Só para a gente fazer essa dinâmica juntos. Celular na mão. Todos comigo? Levanta o celular assim, ó. E diga assim, um missionário na palma da minha mão. Esse pode ser um dos missionários do falso evangelho. Eu estou atribuindo ao celular porque eu estou querendo falar um pouco a respeito da internet, a respeito das mídias sociais, a respeito da vida virtual que nós vivemos em todo o tempo hoje. Antigamente, a internet estava parada. Nós precisávamos sentar numa cadeira, num escritório, numa lan house. Quem é velho e lembra de lan house, diga eu sou velho. Glória a Deus, eu também sou. Então nós íamos até a lan house, porque nós precisávamos, mas hoje a internet, ela faz parte quase que do nosso corpo. E aos poucos, esse meio começa a transmitir mensagens, independente do conteúdo que nós acessamos. Você pode estar vendo culinária,
você pode estar vendo esporte, você pode estar vendo série no Netflix, mas uma mensagem esse meio vem trazendo e vem mudando a lente, a ótica com a qual nós enxergamos a vida e as situações que nós vivemos. E quais são as características desse missionário da internet? Primeiro de tudo, ela é extremamente visual, extremamente visual. Por ser extremamente visual, por nós estarmos tão apegados à realidade visual das coisas, nós acabamos tendo a nossa sensação de realidade, a nossa perspectiva de realidade material vai sendo mudada. E com o passar do tempo, nós somos desestimulados na questão do que é transcendente, na questão do que não é visual, do que é espiritual. E a nossa reflexão interior cessa, e o nosso desejo de algo espiritual morre, porque nós estamos apegados a essa coisa da visualidade e das imagens tão fortes na nossa vida, que são trazidas por esse missionário da internet e dos meios de comunicação. Ela é distante, porque muitas das imagens que vemos, sejam elas alegres, sejam elas tristes, sejam elas de impacto, sejam elas belas, na maioria das vezes elas estão distante de nós. Isso, com o passar do tempo, afeta a nossa sensibilidade. Aquele que está sofrendo não está perto de você. Aquele vídeo que você viu da pessoa que está precisando não é o seu vizinho, não está do lado, então a sua percepção de sensibilidade vai caindo. Aquelas cenas que algum tempo atrás eram tão fortes para você e você não queria nem ver, agora você vê com tanta tranquilidade porque você se adaptou a esse tipo de situação. E a mensagem vem sendo pregada aos poucos. E o entretenimento. É muito entretenimento. Quem já parou e falou assim, cara, deixa eu dar uma olhadinha só aqui na internet. 1h30 depois, você estava vendo o vídeo do Manuel Gonçalves. Olha, se você não me ama... A Fernanda odeia que eu faço isso. Entretenimento. Prazeres, belezas e distrações. E aos poucos você vai sendo ensinado de que a vida, ela só é bem vivida quando nós temos esse estilo de vida baseado no prazer, baseado nas belas imagens. Fala aí, quem tira 5 fotos escolhe a melhor para postar? Essa é a vida de internet. Não ficou legal esse ângulo, não ficou legal. Tira esse papelzinho daqui. Essa é a vida da internet. Imagem, sensações. E essa mensagem vem entrando no coração do povo de Deus. E quantas opções nós temos? É uma diversidade infinita. É uma diversidade infinita. E quanto mais os algoritmos percebem o seu gosto, mais eles te impulsionam naquilo que você gosta. Quanta receita fit aparece no meu Instagram. Ele te impulsiona. E vai tempo. E a diversidade, o poder de escolha está nas suas mãos. Eu conversava com o Mateus esses dias e dizia, filho, a sua geração tem uma grande tendência de ser uma geração que não suporta desafios. Vocês não brincam na rua, vocês não brigam como a gente brigava. A gente só tinha o desenho até meio-dia e era na manchete. A manchete pegava ruim na minha casa. Acabava a manchete, se eu quisesse assistir alguma coisa, eu sentava do lado de quem estava e assistia o jornal chato, o filme chato, mas eu era ensinado a suportar coisas que não eram tão boas para mim naquele momento. Esse jogo está muito difícil, eu jogo outro. Esse vídeo está chato, eu ponho outro. Esse também está chato, eu ponho outro. E nós estamos criando crianças, uma geração extremamente impaciente, extremamente frágil. Porque essa é a linguagem que tem sido falada e pregada dentro das nossas casas, você e eu sabemos disso. Mas se o consumismo tem esse missionário, existem convertidos que fazem parte do meio das pessoas que já foram alcançadas por esse missionário. E de maneira geral, qual é a característica desse convertido ao consumismo? Como ele se porta, como ele enxerga, como ele absorve as coisas, o que ele deseja, quais são os seus valores?
ele tem uma visão de mundo extremamente focada em prioridades materiais. A minha próxima conquista, a melhor escola para o meu filho, o meu próximo carro, a quitação da minha casa, a faculdade do meu filho. Coisas que não são ruins, dentro de uma perspectiva natural daquilo que nós vivemos e fazemos. Mas tem uma mensagem que vem sendo pregada, tem uma mensagem que esse meio vem trazendo e vem incutindo dentro de nós. A importância daquilo que é material. E como é difícil lidar com essas situações. Eu conversava há pouco tempo com um amigo meu que, graças a Deus, está bem financeiramente, e perguntava e conversava das dificuldades que uma pessoa deve ter quando as necessidades materiais dela estão supridas, quando ela não tem carência, quando ela toma uma multa e pensa, tenho dinheiro para pagar, quando ela é advertida, faz o que você quiser, tem princípios sendo quebrados. Sendo assim, existe um grande desprezo pela espiritualidade, porque o material é o que faz parte da visão de mundo desse convertido. Os seus valores são extremamente imediatistas, é o aqui e agora. Conversas a respeito da eternidade, conversa a respeito do tempo por vir, conversa a respeito de doação pelo reino, isso praticamente não existe, porque ele pensa no aqui e no agora. E os objetivos desse convertido, quais são? Os objetivos dele são uma reafirmação da sua personalidade, e não do seu caráter. Mas ele quer ter uma personalidade atraente, que consiga seguidores, que gere engajamento, que traga atração, que o torne mais conhecido, que abra portas de contatos, de parcerias, de links e de likes. A exterioridade é extremamente aguçada, enquanto que a vida interior perde o seu espaço. Porque a vida interior não cabe dentro da internet. E o que nós vemos é a grande promoção da exterioridade. A identidade desse convertido, ela é transitória. Ela se adapta fácil, de acordo com o próximo meme, de acordo com a próxima moda, de acordo com o próximo corte de cabelo, de acordo com a nova cor que as igrejas estão sendo pintadas, de acordo com a nova música que está sendo tocada. Ela é uma identidade que é caracterizada por uma personalidade. Sendo assim, o meu cabelo pode falar a respeito da minha identidade, a minha roupa pode falar a respeito da minha identidade, o tipo de música que eu escuto pode falar da minha identidade, mas na verdade isso são aspectos da personalidade, que são aqueles aspectos exteriores que nós mostramos. Mas o caráter, aquele que de maneira absoluta nos remete a Deus, ele é deixado de lado, porque ele não aparece, ele não gera like, ele não gera engajamento, ele não gera seguidor. Esse é o perfil das pessoas que formam, então, a igreja consumista. E como é essa igreja consumista? Ela tem algumas características também. A igreja consumista, sobretudo, ela é regida pela doutrina do consumismo. Sendo assim, ela tem uma mensagem característica. E o foco dessa mensagem é o homem no centro. O homem, ele não é mais o agente de pecado. O homem não é mais aquele que provoca a ira. O homem é a vítima da sociedade, é a vítima do pecado, é a vítima do passado, é aquele que precisa ser agraciado constantemente por Deus, é aquele que precisa ser a cada dia tratado como aquele que vai vencer, que vai superar, que vai estar acima de todos, que não haverá derrota, que sempre vencerá. Uma mensagem antropocêntrica e triunfalista. É o homem no centro, e o homem sempre vence. Essa é a mensagem da igreja consumista. Deus é apenas um produto. Deus é apenas algo que completa uma necessidade pontual. Deus é apenas algo que traz um momento de satisfação único. Mas Ele não transforma o meu caráter. Ele não transforma a minha vida. Ele não muda quem eu sou de verdade por dentro.
porque isso não está em negociação. Ele é apenas o produto da prateleira que eu pego quando tenho aquela necessidade. Você tem visto as pregações de internet? Você vê o que as pessoas têm pregado por aí de vez em quando? Se não vê, eu acho até bom. Você tem perdido pouca coisa. A não ser que você seja um cara como o Eric, que tem selecionado bem, porque de vez em quando ele posta os status lá. Jonas Madureira, uma galera top. É o que tem hoje aqui, viu, Eric? Tá difícil, gente. Está extremamente difícil e isso abraça as pessoas, porque é extremamente gostoso ouvir uma palavra que traga um afago, que traga para nós um aspecto motivacional para a nossa semana. Mas algumas vezes a palavra de Deus não será essa para você. Algumas vezes ele vai falar para você, humilhe-se. Algumas vezes ele vai falar assim, larga esse pecado consciente, deliberado que você pratica. É o Deus completo, é o Deus por inteiro, é o Deus da Bíblia. Como que é a comunidade dessa igreja consumista? Ela é uma comunidade extremamente individualista. Ela tende ao isolamento e ela troca a comunhão pela aquisição. Não preciso de comunhão. Eu preciso do meu sofá retrátil, da minha tela de 46 polegadas e do meu Netflix. Comunhão está perto do irmão que não pensa como eu, que não age como eu, que tem um padrão de vida diferente do meu. Isolamento, individualismo e aquisições. Esse é o estilo de vida de uma comunidade que participa da igreja consumista. E o tipo de compromisso que essa igreja tem? Essa igreja, na verdade, sofre com esse compromisso, porque um dos prismas do consumismo é de que a escolha está nas minhas mãos. Eu posso escolher o produto, quando eu não quero esse, eu abraço o outro. Então, esse tipo de igreja não gera compromisso permanente, porque quando a escolha não está mais nas minhas mãos, eu não quero participar desse lugar, eu preciso ter a possibilidade de escolher o momento de sair. E as palavras de Jesus, de pegar o arado e não olhar para trás, somem e são rasgadas da sua Bíblia. Não existe compromisso numa igreja consumista. Não existe um propósito duradouro numa igreja consumista. A adoração dessa igreja, ela não é uma adoração que envolve vida, ela não é uma adoração, o Neto falou sobre isso um pouco, que envolve aquilo que nós praticamos semanalmente, em casa, no trabalho, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, no nosso ministério. O estilo de vida como adoração, como serviço, como santidade. Adoração nessas igrejas não é isso, a adoração é um momento teatral, é um momento performático e não estilo de vida. Esse é o tipo de adoração da igreja comprometida pela doutrina do consumismo. E todo esse contexto, dessa visão, desses membros, dessa igreja, desse convertido, é o que faz muitas vezes a igreja ser vista como apenas um prédio. Sabe? Aquilo que falamos de vez em quando, gente, a igreja não é um prédio, mas tem gente que a enxerga como um prédio. Sendo assim, eu tenho a opção de procurar o melhor prédio, ele precisa ter ar-condicionado, ele precisa ter um bom ministério infantil, ele precisa ter um estacionamento, ele precisa ter recepção, ele precisa ser confortável. Porque a igreja é um prédio, mas não é uma comunidade. Sendo assim, a igreja passa a ser vista como apenas um evento de domingo. E eu quero ser entretido. Lá tem uma boa música, lá tem um bom pregador, lá tem uma boa recepção, lá é muito legal e eu quero ser entretido porque a igreja é um evento dominical. Mas alguns que praticam desta doutrina enxergam a igreja como um clube. E ali eu pratico e verifico qual o meu status social. Ali eu verifico qual das prateleiras da sociedade eu me encontro. Ali eu verifico quais sentam à minha mesa e quais sentam longe dela. Porque a igreja é vista apenas como um clube social. Outros que fazem parte dessa doutrina enxergam a igreja como um shopping. E eu posso tirar dela os produtos e serviços
que me são convenientes naquele dia, naquela data e naquele evento de domingo. Sendo assim, a cada dia que passa, a igreja é absorvida por essa lente consumista. Mas ainda há aqueles que enxergam a igreja como um hospital, onde eles apenas vão para encontrar a cura das suas necessidades físicas, das suas carências emocionais ou das suas crises de relacionamento. Sabe, a igreja pode ser várias dessas coisas, mas ela não é só isso. É lógico que ela não é um shopping, ela é um prédio, ela está num prédio, ela funciona num prédio, mas ela não é um prédio. Ela tem serviços de recepção, de estacionamento de crianças, mas ela não é um shopping. Nós somos uma comunidade. E uma comunidade que é baseada sobre uma palavra espiritual. Daquele que virá e não se atrasará. Semana passada, algumas semanas atrás, na verdade, o Mateus estava lendo o livro de Hebreus. E por 2 dias eu li com ele a leitura do dia. Nós dividimos ali, quando o capítulo tem 40, a gente divide, 20 e 20. E eu sentei para ler 2 capítulos com ele, e um dos capítulos foi o capítulo 10 de Hebreus. E quando eu acabei de ler, eu falei, uau, que texto bacana. Como a gente enxerga um senso de comunidade, como a gente enxerga um senso de expectativa pelo espiritual, como a gente enxerga um senso de convicção do que representa a obra da cruz, em detrimento das velhas doutrinas mosaicas, dos rituais religiosos. Como é bonito esse texto, ele é uma explicação da obra de Cristo e da supremacia de Cristo. Na verdade, a carta de Hebreus, ela tem essa ênfase, ela é uma carta enviada para um povo, a gente não sabe ao certo quem era, onde estavam, e sim, que existiam ali cristãos judeus e cristãos gentios, porém eles passavam por tempos de aflição, inclusive essa pressão ao evangelho, à igreja de Cristo era tão forte, que havia uma pressão ao retorno ao judaísmo. Havia uma pressão para que as práticas cristãs fossem interrompidas e a galera voltasse para o judaísmo, voltasse para o templo, voltasse para o véu, voltasse para o tabernáculo. É esse o contexto de que Hebreus é escrito. No capítulo 10, a gente tem um resumo extremamente lindo dessa obra. Eu queria apenas que você lesse um verso comigo, eu não vou me demorar na exposição bíblica, mas eu queria para que você conhecesse o capítulo e a ênfase dele. Vamos ler aqui o capítulo 10, o verso 1, para você entender o que o autor de Hebreus quer dizer com esse capítulo. A lei, estamos juntos? A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. O autor de Hebreus, ele quer consolidar essa transição do judaísmo para o cristianismo. Ele quer lembrar, gente, lembra o que vocês faziam todo ano? Lembra que vocês iam lá todo ano fazer o mesmo sacrifício pelos mesmos pecados? Não é preciso mais isso. Jesus é o sacrifício completo e eterno. Não há essa necessidade. Pelo contrário, todas as vezes que vocês fazem isso, vocês estão lembrando dos seus pecados. Mas Deus, através de Jesus, não lembra mais deles. Essa é a mensagem. Ele quer trazer, cara, vocês querem voltar para aquilo? Não voltem para esse estilo de vida. O véu foi rasgado e ele foi rasgado do alto a baixo, para que nós tivéssemos acesso permanente à presença do Pai através de Jesus, o sumo sacerdote, o sacrifício eterno. E ele discorre sobre a supremacia de Jesus a respeito dos anjos, a supremacia de Jesus a despeito de Moisés, a supremacia de Jesus a despeito dos rituais sacerdotais. Ele diz, Jesus, o sacrifício perfeito. Leia comigo o verso 26, por gentileza. Ele também é composto de uma advertência, esse capítulo 10. Porque ele precisa advertir que agora
que nós sabemos quem é o sacrifício eterno, nós não podemos rejeitá-lo, porque a rejeição ao sacrifício eterno, ela traz perdição. Então, no verso 26 do 10, ele diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Então o que ele quer dizer, gente, vocês conhecem esse sacrifício eterno, vocês entenderam a obra da cruz, vocês receberam uma iluminação, e se ainda assim vocês continuam nos seus erros e pecados de maneira deliberada, ou seja, escolhendo esses atos, qual é o sacrifício que pode cobrir os nossos pecados? Não existe. Porque se o sacrifício, o sumo sacrifício, o sacrifício eterno, não é capaz de quebrar essa prática pecaminosa, a quem nós recorreremos? Então ele faz um alerta. E eu faço um alerta. Agora, deixem os pecados deliberados que vocês praticam. Sabe aquele que você escolhe? Sabe aquele que você sabe que não agrada a Deus, você sabe, você tem essa convicção. Deixe esse pecado. Homens, deixem a pornografia. Mulheres, cuidado com o que vocês falam. Vocês sabem disso, nós sabemos disso. Quando nós fazemos isso deliberadamente, Dietrich Bonhoeffer vai dizer que nós abusamos da graça de Deus. Nós pisamos na graça de Deus. Porque nós já entendemos de onde nós fomos tirados, mas de vez em quando nós queremos pisar e molhar os nossos pés nessa lama. Isso macula o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. A partir do verso 32, que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui, o autor de Hebreus, ele muda a perspectiva agora do texto. Ele estava dando uma perspectiva de quem é Jesus e olha o que ele fez por nós. De repente ele vem e fala, cuidado, a gente já sabe o que é o correto, cuidado. Mas agora ele vai falar a respeito de uma exortação, ele vai agora exortar no sentido de animar esse pessoal, porque ele conhece sofrimentos passados que essa igreja já passou, e agora ele quer animar essa igreja a resistir futuros sofrimentos que estão por vir. Então ele começa no verso 32. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. O autor de Hebreus, ele traz as vitórias do passado, para que elas encorajem as lutas do presente. Ele fala, lembrem quando vocês foram iluminados, vocês tiveram um entendimento, e depois que vocês tiveram um entendimento, vocês passaram por muita luta e sofrimento. Então veja, o primeiro entendimento que eu trago é que quando nós somos iluminados por essa verdade, quando nós entendemos o poder que o Evangelho é, nós estamos capacitados a resistir. Porque não é a persuasão humana, não é a característica do homem, os seus talentos, a sua estrutura física e emocional, mas é o poder de Deus, aquele que Paulo disse, quando eu vim com vocês, eu não usei de persuasão humana, mas eu usei de poder de Deus. E é um poder que age na racionalidade, ele não é um espantalho, ele não é um factoide, mas ele é algo que muda a realidade do nosso interior, transformando cadeias que nos aprisionavam durante anos. Esse é o Evangelho, que faz você se importar com o teu vizinho, não é que faz você gritar dentro de uma igreja. Eles foram iluminados. Os estudiosos, eles dizem que esse iluminados, ele pode significar tanto o ato do batismo, quanto o ato do conhecimento do Evangelho. Agora, o que eles concordam é que no ato de se tornarem igreja, de serem igreja juntos, eles começam a passar por essas lutas. E essas lutas foram resistidas porque eles foram iluminados
pelo conhecimento da obra de Cristo. E é esse conhecimento que precisa capacitar a mim e a você diante das perseguições diárias que nós sofremos. Perseguições, diga-se de passagem, causadas muitas vezes por nós mesmos, pela imaturidade cristã que ainda nós carregamos. Muito legal porque a palavra permanecer dentro do verso 32, ela tem duas palavras no grego que a representam. Ela tem a palavra meno, que significa permanecer, mas existe também a palavra hipomeno, que significa permanecer além do esperado. Permanecer depois que todos desistiram. Permanecer quando ninguém achava que você permaneceria. E é essa palavra que o autor de Hebreus usa para essa igreja. Vocês hipomeno diante das situações. Vocês hipomeno diante das lutas. Vocês perseveraram quando todos caíram. Vocês continuaram quando muitos deram para trás. No próprio capítulo 10, o autor de Hebreus orienta e diga: não faça como alguns que estão deixando de congregar, possivelmente por conta da perseguição. Mas aqui ele diz: vocês permaneceram além do que era esperado. É acima dessa palavra que nós precisamos andar. E não de uma maneira triunfalista, guardando as nossas coisas, porque aqui no livro de Hebreus não se trata do consumo de uma igreja, mas se trata da preservação da palavra de Deus, se trata do evangelho que eles estavam carregando, se trata da roupa de santidade que eles vestiram, largando todos os costumes mosaicos e agora pagando o preço de serem também agentes da reconciliação com Cristo, com Deus através de Cristo. Hipomeno, permanecer além daquilo que era esperado. Qual é o seu nível de resistência diante das lutas que você vive? Você hipomeno? Ou você cede às primeiras tentações e lutas? Esse povo não. Paulo traz a lembrança, o autor de Hebreus traz a lembrança. Lembrem-se, vocês já foram tentados, vocês já passaram por lutas, vocês já passaram por sofrimentos, vocês são capazes de passar de novo, não por vocês mesmos, mas por conta da iluminação que vocês receberam em Cristo Jesus. Essa palavra luta, no verso 32, ela também no seu original representa uma luta que está sendo assistida por uma plateia. Esse era o modus operandi do Império Romano para com os cristãos. Era sempre uma questão de exposição, era sempre uma questão de escárnio, era sempre uma posição de colocar medo em outras pessoas através do que era visto. No verso 33, leamos. Houve ocasiões em que vocês foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passaram pelas mesmas coisas. É um sofrimento em comunidade. É um sofrimento em que eu sou exposto de tal maneira que todos veem. A palavra dessa exposição é a que dá origem à palavra teatro. Era realmente o intuito de mostrar o opróbrio, a desgraça daquele povo agora, com espancamentos, com confisco de coisas, mas eles não só permaneciam, como eles se compadeciam de outros que estavam passando por aquilo no momento. É um sofrimento em comunidade. É um sofrimento que não perde as suas raízes. É um sofrimento que não deixa de olhar para quem está sofrendo do lado. É um sofrimento que estende a mão para aquele que está no momento difícil. É um sofrimento que sai da sua zona de conforto para entregar algo para aquele que está necessitado. É um sofrimento coletivo. Porque a igreja não é você. E a igreja não sou eu. Mas a igreja somos nós. No verso 34, vocês sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam.
vocês sabiam que o que lhes esperavam eram coisas melhores, que durarão para sempre. Essa era a lente do autor de Hebreus e da igreja para quem ele escreve. Era o espiritual e o eterno acima do imediato e do material. Era a expectativa da presença de Deus quem fazia com que eles sofressem esse tipo de coisa. Enquanto hoje nós brigamos pelos nossos bens, imagina essa cena. O Cristiano e a Camila batendo na minha porta, sorrindo e dizendo: e aí, gente, tudo bem? Tudo bem. Cara, tiraram tudo que era nosso. O Império Romano aqui tirou tudo que é nosso por causa do Evangelho. Ah, que gostoso é viver isso. Cara, entra, vamos te receber. Vem para cá, essa casa é de vocês também. No terceiro dia eu já não ia aguentar mais o Cristiano no chão da minha sala. No terceiro dia eu já não ia aguentar mais a minha falta de privacidade. No terceiro dia eu já ia achar que estava interferindo na minha hora de dormir, na minha hora de comer, na minha hora de tomar banho, porque nós somos pessoas que não têm esse espírito de comunidade arraigado. Mas eles se alegravam quando tinham os seus bens retirados, porque a expectativa do eterno era o que trazia alegria, a expectativa do que é duradouro, a expectativa que nós temos que ter, era que gerava alegria nos seus corações. Uau, eu sofri por quem sofreu por mim, me acharam digno de sofrer por aquele que se entregou por mim. Isso é muito forte. Hoje, a gente não vai mais na igreja porque houve algo que não gostou. Imagina se você tivesse os seus bens tirados, envergonhado pelo império. Em Atos 13 você vê que isso praticamente foi o que aconteceu com Priscila e Áquila. Atos 13, verso 2, depois você pode dar uma conferida. Vamos ao verso 35. Portanto, nós temos aqui uma conjunção conclusiva, é isso? O Giga não está, mas o Vitor também sabe, é isso, né, Vitor? Obrigado, muito bom, meu jornalista. Nós temos aqui algo que traz uma conclusão. Veja só, olha, tendo como base tudo isso que eu falei, vocês conhecem Jesus, vocês já resistiram pela fé, vocês continuaram firmes debaixo de toda essa luta, então, portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Esse, portanto, diz algo sobre eles já resistiram uma vez, e essa mesma fé será capaz de fazê-los resistir novamente. Essa palavra confiança, do verso 35, ela não é uma confiança estática, ela não é uma confiança parada, ela não é uma confiança que não age. Essa palavra, no seu original, ela representa ousadia, ela é uma confiança que me tira do lugar, ela é uma confiança que me faz avançar sobre as portas do inferno, ela é uma ousadia que me faz andar e viver os propósitos de Deus para a minha vida e para a igreja local. É uma confiança que gera ousadia. Não é ficar parado, não é apenas esperar, mas é viver aquilo que Deus tem para a tua vida com ousadia, com posicionamento. Você também leva uma mensagem, você é o meio de uma mensagem também. Essa palavra recompensa, ela significa salário. E eles tinham convicção de que esse salário não era por conta dos seus próprios méritos, mas esse salário era por conta da obra redentora de Cristo. E isso gerava essa expectativa pelo que era eterno. Verso 36. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Eles viviam sobre essa expectativa de promessa. E esse perseverar aqui, ele traz a ideia de quem está carregando um grande fardo, mas sem arredar na sua postura.
Você consegue entender isso? Existe aquela pessoa que carrega o fardo, mas com aquele cara de sofrimento, com aquele desejo de desistir, com aquele olhar que é como se estivessem para o lado falando, me ajuda, alguém tira isso daqui. Não, mas essa palavra, esse perseverar é de alguém que carrega esse peso e diz, deixa comigo. Eu seguro essa onda. Eu sei o que ela representa. Eu vou continuar. Isso vale a pena. Isso foi pago um preço por isso. E eu farei a minha parte. Perseverar. Firme. Segurando a sua luta e a sua cruz, mas glorificando a Deus porque existe uma recompensa por ela. E essa recompensa já foi garantida, você sabe disso. Persevere. Não sei qual é o teu momento, mas eu digo persevere. Uma coisa eu posso te dizer, ele não é maior do que a luta que os nossos irmãos hebreus enfrentaram. Juarez, mas eu estou com uma doença que ela é mortal. Não interessa. A nossa visão de consumismo fez nós sermos tão egoístas que quando as pessoas partem para o lugar que nós desejamos ir, nós choramos a vida quase toda. Nós falamos desse lugar. Nós temos a expectativa de ir para lá. E às vezes o nosso egoísmo não tira a gente de uma zona de sofrimento. É o melhor lugar para se estar. É o lugar onde os anjos cantam glória, glória, glória sem parar. É o lugar onde não há choro, não há necessidade, não há pedido. É o lugar onde a nossa expectativa da glória é real, presente e permanente. Nós estaremos lá junto um dia. Isso é real. Queira você ou não, isso é real. Essa realidade bate à nossa porta todos os dias. Persevere, porque isso vale a pena. Não é só isso e acabou, gente. Existe um portal que um dia nós entraremos. Existe uma voz que um dia dirá, Juarez, me dá um abraço, meu filho. Olha o que eu te preparei. O nosso consumismo não deixa a gente enxergar essas coisas. A gente esquece disso. Verso 37. Pois em breve virá aquele que está por vir e não se atrasará. Quem é aquele que está por vir? É o nosso sacrifício perfeito. É aquele que cumpriu toda a promessa. É aquele que saiu da sombra que as coisas antigas eram. Ele é a expressão exata do caráter de Deus. Hebreus 1:3 diz isso. Essa é a palavra que ele traz para a igreja de Hebreus. Ele vem, em breve ele virá, não se atrasará. Então cumpra o teu propósito, saia desse lugar e ande. Porque ele não se atrasará. Enquanto sopra o fôlego de vida sobre você, existe um propósito que é seu. E se você não pratica isso, o irmão ao seu lado sofre com a ausência dos seus dons e dos talentos na igreja. Verso 38. O meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. A perspectiva do autor de Hebreus aqui é diferente da perspectiva de Paulo em Gálatas, em Romanos, porque esse viver pela fé ali é no aspecto de salvação, mas aqui o autor de Hebreus está falando no aspecto da vida cotidiana mesmo. Ele está querendo dizer assim, você que é justo vai enfrentar esses problemas. Você que é justo vai passar por essas provações. Você que é justo pode segurar essa onda. Você que é justo pode testemunhar para aqueles que estão atrás de você que você segura isso e você suporta com a tua postura ereta e dando glória. Verso 39. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. O capítulo 11
o autor de Hebreus, ele vai dar aquele reforço gigantesco que você conhece para falar que tipo de fé é essa que eles estão vivendo, e tem aquela galeria da fé discorrendo pelos personagens do Velho Testamento e vindo para nós, porque ele quer dizer que fé que é essa. E ele dá toda essa base do capítulo 11 para eles lembrarem que tipo de fé é essa. Mas é interessante que aqui ele cita 2 tipos de pessoa: as pessoas que retrocedem e aqueles que são da fé. Os que retrocedem são aqueles que deixam para trás deliberadamente toda essa iluminação do que representa o sacrifício de Jesus para nós. Mas aqueles de fé são aqueles que permanecem, são aqueles que hipomeno, permanecem acima do esperado. São aqueles que seguram cargas de maneira brava. São aqueles que entendem a expectativa da glória futura e sabem que o martírio e a dor de passar por ela é apenas um portal para uma vida inteira na presença do Rei da Glória, dos santos, do Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória e de toda canção. A galera da música pode vir, por gentileza. Eu queria que você ficasse de pé. Existe um paralelo que nós podemos fazer com isso que foi falado. Existe uma igreja consumista, existe o perfil de uma pessoa consumista, existe os objetivos, os valores, a visão de mundo de uma pessoa consumista que eu tentei trazer aqui de maneira rápida e resumida, mas também existe aqui o vislumbre bíblico do que é ser uma igreja que sabe o que significa o sacrifício de Jesus, que sabe a importância de permanecer firme e de abandonar os pecados deliberados, e que sabe, além de tudo, que a fé em Cristo nos dá a possibilidade de resistir tudo aquilo que está por vir. Posso ouvir 3 améns? Vocês estão comigo? O clima está pesado? Está tranquilo? Então olha para o lado aí e fala assim, está tudo bem? Fechou? Amém. Olha para o lado agora e fala assim, ainda hoje eu vou te pagar 1 milho do seu vado. Fala aí. Vai ter milho do seu vado lá atrás. Olha que bom para dar uma uau. Que bom ver um sorriso. Sabe, a perseguição que esses irmãos da igreja de Hebreus viviam era uma perseguição de morte. Essa perseguição de morte ela viria depois para ser verdadeira, porque o verso 4 do capítulo 12, ele nos mostra que nesse período com esse povo ainda não havia tido morte. Mas eles viveriam isso no futuro, e a gente sabe como foi a história, a gente sabe o que tantos irmãos nossos sofreram para que hoje nós pudéssemos partilhar essa palavra. Sabe, a perseguição da qual eu falo hoje, ou a dificuldade que eu falo hoje, elas são simples, porque, sabe, quando eu olho para as nossas vidas e eu vejo as dificuldades que nós temos como igreja local, eu vejo, gente, eu não sofro a possibilidade do Estado tirar a minha casa. Pelo contrário, eu tenho 18 casas espalhadas na semana, nas quais eu posso me reunir e glorificar a Deus como igreja, mas eu prefiro ficar em casa, assistindo a narrativa da televisão e de qualquer outro meio que você já sabe. O desafio é esse, é sair de casa. O desafio é ser bênção. O desafio é deixar de ser consumista e viver uma vida na qual as pessoas possam beber um pouco da minha vida. É se doar um pouco. É olhar para o lado e ver que tem pessoas que podem ser abençoadas. É parar de querer ser o centro das atenções e fazer uma decisão deliberada e dizer, essa semana eu vou ser bênção na vida de alguém. Espírito Santo, o Senhor habita em mim. Fala para mim quem que o Senhor quer que eu abençoe. É sobre isso, é sobre uma vida em comunidade, é sobre uma vida na qual os meus interesses, os meus valores, o meu diploma, o meu salário, ele não é meu, mas ele está na mesa, à disposição da igreja. Esse é o espírito de sermos igreja, essa é a igreja que Deus espera.
para você, dá para mim. Como passaremos os restos dos nossos dias? Como chegaremos ao lado dos nossos irmãos, os hebreus, e perguntaria: aí, Juarez, o que você sofreu? Eu abri minha casa para ser uma célula. Eu acho que eu vou ficar vermelho no céu, embora isso seja uma boa atitude. Mas perto do que alguns passaram, o cristianismo que nós vivemos hoje é abençoado. Perseguições temos, perseguições ideológicas, perseguições de costumes, perseguições de valores. Mas se você quiser sair daqui quando acabar o culto e gritando Jesus até a sua casa, o máximo que vão fazer é te chamar de louco. Mas nós sabemos que o evangelho não é loucura, ela é o poder de Deus para aquele que crê. Igreja, comunidade, eternidade, um propósito, uma aliança espiritual, uma mesa onde todos sentam juntos, um lugar onde todos partilham a mesma coisa, um lugar onde não existe o meu e o seu, mas ele existe o nosso. Que sonho se nós vivêssemos isso! E o que nós vamos fazer? Esperar um milagre ou entender a palavra de Deus e tomar uma decisão? Eu farei a minha parte. Algo eu farei para que isso seja uma realidade ao redor de mim. A minha casa eu vou abrir, os meus bens eu vou doar, eu vou ofertar para algo essa semana, eu vou visitar alguém, mas eu sairei do isolamento e do individualismo que o consumismo me levou e viverei a vida para glorificar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E eu queria que, se você crê nessa palavra e vai tomar uma atitude, aplauda ao Senhor nessa hora em nome de Jesus.